Fala, galera, e aí, curtiram o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Vamos lá, www.mauroleão.com.br. Se inscreve, dá seu like, compartilha, dá uma força aí. Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Lá na Hobby Mar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Valqueire, beleza? Galera, eu não tenho dúvida nenhuma de que um vampiro invadiu a sede do Botafogo e sugou todo o sangue dos jogadores alvinegros. Não é possível que os jogadores do Botafogo entrem num clássico, como foi hoje contra o Fluminense, tão sem raça, tão sem disposição, tão sem vontade, sem uma gota de sangue correndo na veia deles. Impossível a gente acreditar que não tenha sido algo vampiresco. Meu Deus do céu, o Botafogo perdeu para o Fluminense por 2-0, perdeu uma invencibilidade de 8 jogos, vinha a 8 jogos seguidos ganhando do Fluminense, foi jogado para o espaço hoje, graças ao estagiário, o Ancelotinho e a sua trupe, né, de chupa-sangues. O Botafogo voltou a decepcionar a torcida, um time que não corre, um time que não marca, um time que perde bolas a todo momento, um time dispersivo, que não cria nada, que não leva perigo ao gol, um time inofensivo e sem sangue. Porque você ser ruim de bola, tudo bem, tem muitos jogadores profissionais ruins, mas os caras se empenham tanto, se esforçam tanto, que acabam, né, transformando a ruindade num futebol coletivo. Mas nem isso o Botafogo tem. Fluminense estreou hoje o Zubeldia, né, o argentino, venceu por 2-0 com o gol do Cano e o gol do Lima. O Cano aos 32 do primeiro tempo, Cano que não fazia gols há 8 jogos, e do Lima, que fez um golaço, deu um drible dentro da área que matou o Davi Ricardo, que é um zagueiro horroroso, e fez um golaço. O Cano fez o gol do Fluminense depois que Vitinho e Davi Ricardo bateram cabeça dentro da grande área do Botafogo. Um caos, um Deus nos acuda. Botafogo perdendo por 1-0 no primeiro tempo, vai para o segundo tempo mais inoperante ainda. No primeiro tempo ainda acertou uma bola na trave lá, o Newton, que é outro que não tem condições de jogar nesse time do Botafogo, fechou o olho, acertou o travessão e só. Criou umas 2 oportunidades com o Vitinho, mas Vitinho, é inacreditável o Vitinho ter chegado à seleção brasileira. Impossível, cara. Alguma coisa aconteceu com o Ancelotti, porque é um jogador que não cruza uma bola certa, levou todas as bolas nas costas hoje, o Acosta deitou os cabelos para cima dele. O Fluminense, em crise, né? Veio aí da perda, da eliminação da Sul-Americana, trocou de treinador, perdeu o Renato Gaúcho. E o Botafogo com esse treinador aí, que o cara não sabe nada. Primeiro que não sabe nada, não aprendeu nada com o pai. E é outro, a falta de sangue já começa por ele. Pô, o cara que não vibra, o cara que não se altera, aquele olhar perdido, aquela cara de Júnior, irmão de Sandy, que, sabe, assim, tu olha, assim, tu inexpressivo. A única coisa que faz a gente ver que ele está vivo na beira do campo são os olhos, que eles bugalham os olhos quando tem que mexer, fica apavorado, quando tem que fazer alguma mudança, ele mexe com os olhos, fica desesperado, mas no fim, aquele olhar também para nada, olhando para o vazio, parece que está olhando ali para o jogo, mas está com a cabeça em outro lugar. Sinceramente, cara, muito, muito fraco, não aprendeu absolutamente nada com o pai e é sem futuro. No Botafogo, pode ser até que daqui a alguns anos, em outro clube, ele brilhe, mas é sem futuro, tem muito, muito que aprender. Aí o Botafogo tem aí o Renato Gaúcho desempregado, mas o Renato Gaúcho, que fez tão bem no Fluminense, levou o Fluminense à semifinal do Mundial de Clubes, quase pegou a semifinal da Sul-Americana, é o 8º colocado no Brasileiro, está a 6 pontos do Botafogo, que é o 5º colocado, e o Fluminense tem 2 jogos a menos. Mas o Renato Gaúcho, né, a mídia detesta o Renato Gaúcho, porque o Renato Gaúcho se posicionou politicamente, contrário à mídia, e aí é perseguido. Pô, mas olha, o Renato Gaúcho dá de 5-0 nesse estagiário do Botafogo, que é um estagiário, cara, né? Sabe aquele estagiário que você sabe que não vai dar em nada? Vai ser eterno auxiliar do pai? Porque se não fosse o pai,
Pelo amor de Deus, sabe nada, absolutamente nada, e parece que faz questão de não aprender, porque é uma sucessão de erros, erros em cima de erros. Aí muitos vão falar, mas o Botafogo jogou hoje sem 200 titulares. Se botar os 200 titulares, vai dar na mesma, vai continuar jogando sem essa vontade. Esse time, esse elenco do Botafogo desse ano não tem vontade nenhuma, não é um elenco vencedor, não tem tesão nenhum. O Textor gastou 600 milhões e contratou jogadores aí que não jogam em time de pelada. Trouxe jogadores que... O Arthur Cabral não joga em time de pelada no aterro. Vai jogar o primeiro jogo por causa do nome e depois não joga mais. Esse Matheus Martins, pelo amor de Deus, graças a Deus levou terceiro amarelo, não vai jogar, não vai ficar nem no banco contra o Bahia, já é um bom sinal, porque não entra. Mas não joga absolutamente nada, não tem vontade, não tem raça, não tem... O Arthur pequenininho lá também. Quer sabe, os jogadores assim, absurdamente sem sangue. Aí o estagiário bota o Newton, insiste no Newton, que não disperso, perde bola a todo momento, não marca ninguém. Acertou lá a trave hoje e agora vai viver disso, entendeu? E aí sobrecarrega o Marlon Freitas, que também não está em boa fase. A zaga hoje não jogaram o Caio Pantaleão e também o Barbosa. Mais uma balta falta. Se os dois estão, não tomam os 2 gols. O gol do primeiro gol do Fluminense, o Vitinho e o Davi Ricardo, bateram cabeça lá, falharam clamorosamente, o Cano veio, cabeceou, fez o gol, uma facilidade tremenda. O drible que o Lima deu no Davi Ricardo foi vergonhoso, um jogador, um bom zagueiro não tomaria aquele drible. E o Botafogo, o segundo tempo do Botafogo, gente, foi de uma apatia, é uma coisa que chega a te dar nervoso. Você fica imaginando, pô, esses caras ganham uma fortuna. Normalmente, quando o titular não está jogando, né, o cara que entra no lugar dele quer morder o leão. O cara quer ralar na grama, quer se acabar, justamente para poder ter oportunidade de ficar com a vaga. Mas no time do Botafogo acontece diferente. A apatia é tanta que os caras... Olha, desses todos os jogadores que estão aí, hoje o jogador lá, o Gabriel Bahia, que veio do Volta Redonda, até me surpreendeu. É aquele zagueiro, tiver que chutar para qualquer lado, chuta, sabe sair jogando. Para a estreia foi bem, teve que levar o Davi Ricardo nas costas, que é outra invenção desses scouts do Botafogo, aí pegou por uma fortuna do Ceará, não joga absolutamente nada. E o único jogador desse tudo aí, de todos que vieram, né, desses 600 milhões que o Texto gastou, o único que serviu foi o Montoro. E o Montoro está onde? O Montoro está disputando o Mundial Sub-20, porque o Botafogo liberou o jogador, que é importantíssimo para o elenco, né, que para o estagiário não é, o estagiário não bota ele para jogar, mas é o melhor jogador de todos, é o que tem a noção de criatividade. Ele bota o Santi para criar, pô, o Santi é brincadeira, é muito fraco. Fez um ou outro jogo mais ou menos, e hoje voltou a ser aquele Santi horroroso. Ele, Vitinho, Matheus Martins, Arthur Cabral, o próprio Cris Ramos, que tem 2 metros de altura, mas ninguém cruza a bola para ele, o Marçal, cara, um bando. O Botafogo é um bando sem comando, um bando sem nenhuma jogada tática. É terrível, 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 terrível. Torcer aí para fazer logo os 46 pontos para se livrar de zona de rebaixamento, para não correr nem risco, né? Porque do jeito que a coisa vai, a tendência é só piorar, porque o cara não sabe nada e não vai aprender mais nada. E, além de tudo, é teimoso. E o Botafogo liberou o Montoro para disputar o Mundial Sub-20 pela Argentina, certamente para o Textor botar o jogador na vitrine, para se desfazer e vender logo e arrumar mais dinheiro aí. Bom, nós perdemos Igor Jesus, veio o Arthur Cabral, aí perdemos o Gregory, vem Danilo, 150 milhões, jogador que não joga absolutamente nada, só anda machucado, pô, não vale nem 10. E é isso que se transformou o Botafogo. O Textor conseguiu e está conseguindo manchar tudo que ele construiu de idolatria no ano passado. Só fez lambança esse ano. Só fez lambança. E não deu uma dentro. A única dentro que ele deu foi o Montoro. De resto, tu não pode falar. Vendeu errado, fora de hora. Pô, vendeu jogadores que poderiam ter segurado, jogadores lá no início do ano, para a gente começar o ano bem. Só fez lambança. Demorou aí 50 dias para botar um treinador. Aí quando bota Renato Paiva. É brincadeira. Aí tira Renato Paiva, bota o filho do Ancelotti. Lambança.
em cima de lambança. Então, esse ano está perdido, né? Torcer aí para os vexames acabarem e pelo menos ficar tentando arrumar uma vaga ali na Libertadores. Nem que seja, né? Fora da fase de grupo, naquela fase inicial, para poder não desanimar a torcida que estava enchendo o estádio, correndo atrás, frequentando, e deu uma desanimada grande, e com razão. Hoje foi mais uma prova de que não dá mais para esse Ancelotti continuar como treinador do Botafogo. Não tem desculpa de que estava com o time reserva, porque o time reserva é tão sem sangue quanto o time titular. Falta sangue, falta os jogadores olharem para o banco de reserva e verem alguém que vai poder fazer uma mexida, que vai poder incentivar, mudar o time, e esse cara já está mais do que provado que não deu. Botafogo aí de mal a pior, envergonhando a torcida, aí tem que aturar aí, né, os rivais fazendo a festa em cima da gente. O Fluminense não ganhava da gente 8 jogos, o Botafogo vem ganhando seguido, ganhando. Bom, né? Não ganha 8 partidas com empate, né? Só vitória. E aí, ó, o que aconteceu hoje? Cano não fazia gol 8 jogos, meteu gol hoje. Acontece tudo. A casa da mãe Joana, o Botafogo se transformou na casa da mãe Joana. O Botafogo foi atacado por um vampiro que sugou o sangue de jogadores de 20, 25 anos, tudo garoto, não tem nenhum velho, não tem nenhum cara velho lá, o cara tá velho, tá cansado, não. Tira ali o Barbosa, o Caio quando estão em campo, que se esforçam bastante. O Marlon Freitas erra muito, mas também se esforça. O Alex Telles não está em boa fase. O Vitinho é horroroso. E assim vai. E aí a gente sendo sacaneado aí, tripudiado pelos torcedores rivais, né? E nós, que inacreditavelmente há 9 meses estávamos aí comemorando o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Quem em dezembro do ano passado, em novembro do ano passado, imaginaria que hoje estaríamos nessa situação. Valeu, galera. Dá seu like aí, compartilha. Conto com a força de vocês. Fui! Deu!